Ora, muito boa tarde. Cá estamos novamente, canal Lab Reativos, Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Tiago. Então, Primavera, primavera, primavera. E agora, ansiedade. Tema de hoje. isto gera ansiedade. Começamos a ter pá, aí as pulsões todas mais vivas. Pá, É os já pólenes. não percebi? Os pólenes. É os pólenes. É. É histamina. É os pólenes. A histamina, pá, pronto, tínhamos esquecido que era. Mas já não é a serotonina. Eu acho que era. Isto é um problema da serotonina, não é? Ou será da dopamina? Mas os medicamentos para a ansiedade agem sobre o ácido gama-aminobutírico, pá. Isto é um problema do ácido gama-aminobutírico. Gaba para os amigos. Exatamente. Pá, pessoal mais íntimo. A ansiedade é um grande tema. Se calhar eu começava por aquele que eu acho que é o que merece mais ser falado, que é a ansiedade crónica. Uhum. Certo. Eu diria, aí sim é patológica. Aí sim é sempre patológica. E aí sim tem sempre consequências nefastas para, para o indivíduo, e neste caso de forma já muito, muito substancialmente comprovada, não só a nível psíquico, mas também a nível físico. O, Ali há alguns que em meio urbano, nos Estados Unidos, metade da população sofre de síndrome metabólica. Explicando, a síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas associados à ansiedade crónica, um, com coisas como tensão alta, pré-diabetes, colesterol alto, fígado gordo, uma série daquelas coisas que o pessoal diz que estão associadas ao sedentarismo e à gula. Pois estão também associados ao stress crónico. Todas estas coisas estão associadas a níveis altos de cortisol. Uhum. É um tipo de hormonas, há quem lhe chame também hormona do stress. E esse, diria eu, é mais um mal social que outra coisa. É algo que nos afeta um pouco a todos, é muito presente. Muita gente anda a fazer dietas para emagrecer porque tem excesso de peso, mas condenado ao insucesso, porque efetivamente o que é subjacente a esse excesso de peso é o stress crónico. Aqui e ali não é muito frequente, mas nós conseguimos ver aquela pessoa que anda com uma hipertensãozinha de bolso, uma diabetes de bolso, uma hipercolesterolemia de bolso, mas tem. E aquilo não melhora, ou melhora pouco com as medicações e isto. E as circunstâncias de vida mudam, passam a ter uma vida mais calma e tudo aquilo melhora, magicamente. Mas isso, a ansiedade é uma coisa psíquica, quer dizer, não é uma coisa assim do corpo, não é uma coisa a sério. É da cabeça, mania. Ah, bem, a ansiedade é um fenómeno que é muito raro. Não, não me bater à porta alguém que não fale de ansiedade. No entanto, ah, eu gosto de aprofundar um pouco as coisas e
e tem-me feito sentido na minha prática separar-me um pouco e, de certa forma, acabam por ser inseparáveis, mas gosto de desmiuçar um bocadinho isto que vou dizer, que é ansiedade e angústia. Porque há muita tradução, por exemplo, nas obras do Freud, eh, não, a tradução às vezes não distingue. Portanto, a obra de 1926, inibição, sintoma e angústia, ou inibição, sintoma e ansiedade. Eu gosto, pelo menos, de pensar a angústia como uma coisa que não será tanto ansiedade, mas o peso existencial materializado ah, em algo mais sem direção, inespecífico, ah, de ferida profunda, enquanto a ansiedade, algo mais ah, explícito, mais comercial. Mas não sei, Nuno, se esta Em distinção relação, faz sentido. eu vou reconhecer a minha quase total ignorância da língua alemã, mas eu não sei sequer se os alemães terão duas palavras para descrever a angústia e a ansiedade, que esse é um dos problemas que nós temos. Veio-me à cabeça muito óbvio. Na tradução do inglês para português, utilizando a palavra play, e os ingleses só têm a palavra play, play para nós portugueses pode ser jogar, brincar, representar. Pá, está-me a faltar outra. Representar. Representar barra tocar, play, Sim, para sim, jogar, sim. tocar um instrumento. Portanto, para nós, assim, a única palavra que os ingleses têm pode ter vários significados. E então, na distinção entre brincar e jogar, que é crucial, eles não têm como distinguir. Eu não sei se os alemães terão duas palavras para designar angústia e ansiedade. Sim. E acrescentaria ao que tu dizes, a ansiedade como algo mais perto do biológico, com maior expressão física. Diria até, e para mim faz muito sentido, a ansiedade é uma resposta natural e fisiológica a um estímulo externo ou interno ameaçador. Agora, quando é em excesso, eu acho que aqui já dei aquele exemplo da febre, quando é Uhum. em excesso, ela própria vira um problema. É bom que um fulano fique ansioso quando vem um cão a correr atrás dele. Uh, Se não ficar e não fugir ou não lutar, o cão vai. O cão, se for mau, uh, e, e ponho aqui umas reticências à frente de mau. Reticências não aspas. Porque não acho que eles, por natureza, sejam maus. Mas pronto, o cão vai morder. E o indivíduo tem que se preparar para isso, e é natural que tenha uma resposta ansiosa. Não é? Mas essa é a ansiedade fisiológica. Adaptativa, não é? Sim, sim. Pois. Mais uma vez estamos a falar de um fenómeno adaptativo que quando está exagerado ou fora de sítio, exagerado, pronto, causa mal-estar, causa sofrimento. É o que nos leva, seguindo essa linha de pensamento, em falar dos perigos reais e ou imaginados que a pessoa passa a ter quando se instala um quadro de ansiedade crónico. Portanto, ah, digo imaginados, podem existir perigos efetivamente fabricados, e haver aqui um impacto sintomatológico que
permite à pessoa estar muito nesta realidade, ter a ansiedade e existir aqui um certo, eu não sei qual é a expressão que me está a falhar, mas uso do sintoma. Não me lembro como é, qual era o Hum, qual. sim, sim. A pessoa a ter-se ao sintoma. Ah, porque eu tenho umas palpitações. Eu tenho palpitações, estou doente de palpitações. Uh, a palpitação vira a coisa em si, quando é muito mais do que isso. Há muito mais Sim, sintomas. Só, e só dá. depois também. Sim, sim, sim. Força. Quando tu falaste de real e imaginário, ah, sabes que eu acho que o imaginário é uma realidade menos partilhada com os outros só. Ou seja, aquele indivíduo que tem uma crise de pânico, ele efetivamente sente que vai morrer. Uhum. Portanto, e aquilo é uma realidade, é a realidade dele, mas é real para ele. E é tão real como se lhe dermos um chute numa canela, a dor que ele vai ter numa canela. Um senhor, uma vez, no Hospital de Santa Maria, deixou o carro no trânsito, no Campo Pequeno, e correu até ao Hospital de Santa Maria, são para aí à volta de talvez 500 metros, a subir, com medo de ter uma crise de coração. Ah, foi engraçado porque no final pudemos rir-nos, já ele estava melhor, pudemos rir-nos um bocado quando eu lhe disse, homem, se eu viesse a correr de lá de baixo até aqui, quem tinha uma crise de coração era eu. Mas o senhor vinha convencido que podia ter uma crise de coração. Não faz sentido nenhum Uhum. numa lógica externa, mas para ele era isso que ele estava a sentir. Viessem lá dizer as racionalizações que quisessem, ele estava efetivamente convencido que estava na iminência de morrer por falha cardíaca. Uh, isso para ele é realidade. Verdade. Mas depois, pronto, eu fiz essa distinção porque há realmente perigos reais, por exemplo, o aumento das rendas, são Sim, perigos reais, pressões que recaem sobre as pessoas e que naturalmente causam ansiedade. sim, 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 Portanto, sim. Mas muitas vezes tens também uma angústia que advém do aumento das rendas que ainda não aconteceu, mas pode vir a acontecer. Que é, ou seja, a renda até nem aumenta, mas a pessoa vive permanentemente angustiada com a possibilidade que ela possa vir a acontecer. Com, com toda a disruptividade que isso pode ter numa vida calma, sossegada. Bom, e ocupando espaço mental à pessoa, que a impede de ter espaço mental para pensar e viver outras coisas, porque vive angustiada com o aumento da renda, o aumento do preço dos produtos alimentares, o aumento. com a inflação, Hum, eu quis sacanear dizendo aumento, porque efetivamente nós falamos do aumento da renda, o aumento do custo, mas isso reflete-se numa diminuição da capacidade que a pessoa tem para garantir o seu ninho, o sítio onde habita, a diminuição da capacidade que a pessoa tem de adquirir alimentos e de adquirir alimentos de boa qualidade. Portanto, é um aumento que redunda em restrição, em perda, em amputação, em castração. uhum, sim, em limitação. Né? É, Ficar cada vez mais circunscrito. hum,
Sendo, sentes tu psiquiatra, obviamente que acho que se torna-se impossível, não falarmos aqui, das nossas benzodiazepinas, Sim. portanto, como armas, entre aspas, armas, às vezes são armas, não é? Outras vezes podem não ser, não sei, isso é uma coisa que já Isso, sai aqui doutor, nem me muito. fale nisso. São pior que o veneno. Causam dependência. Então vamos lá falar da dependência das É, senhoras. é muito engraçado. A nossa terra, na nossa terra vive-se de marketings. Houve aí uma altura que estava muito na moda falar da anorexia, depois era, pá, depois era o trauma Stress perturbação pós-traumático. pós-traumático, stress pós-traumático, enfim, de vez em quando vêm assim uns temas à baila. Mais tempo, menos tempo, hum, foi a vez das benzodiazepinas. São fármacos oriundos para aí dos anos 50 ou 60, não tenho a certeza, que vieram substituir com enorme vantagem os barbitúricos. Uhum. Esta malta que se queixa da dependência das benzodiazepinas havia de experimentar utilizar barbitúricos, que aí veriam que era dependência, além de os barbitúricos serem medicamentos com uma potencialidade mortal bastante elevada. Ou seja, não era necessário ingerir uma quantidade muito grande de barbitúricos para causarmos paragem respiratória e morte. Ora, isso com as benzodiazepinas só se verifica com a ingestão de milhares de comprimidos. Que é um bocadinho uma, uma ideia de que ninguém se consegue matar comendo benzodiazepinas, porque adormece antes de chegar à dose letal. Isto não é querer dizer, então podem comer benzodiazepinas à vontade, não é problema, não. As pessoas que tentam matar-se ou que ingerem benzodiazepinas em grandes quantidades, ainda assim correm risco de, de queda pelas escadas e morrerem consequência do traumatismo, queda de um local alto, risco de se afogarem na banheira. Uh, Portanto, não morrem pelo efeito direto do medicamento, mas morrem pela redução de capacidades que eles condicionam para a pessoa se defender. Isto para dizer que são medicamentos, de um modo geral, muito bem tolerados, muito seguros, sobretudo se comparados com os barbitúricos, Uhum. com algum risco de, não consigo evitar, com algum risco de tolerância e dependência. São duas coisas diferentes. Tolerância é um processo no qual a mesma dose de um determinado medicamento, ao longo do tempo, se vai tornando insuficiente para obter o efeito que nós queremos. Portanto, diz-se que se foi desenvolvendo tolerância, a solução normalmente é aumentar a dose. Dependência. Fala-se quando o indivíduo experimenta desconforto quando interrompe o medicamento. E isso é verdade também com as benzodiazepinas, sobretudo em doses mais altas. Ah, Condiciona um efeito parecido com aquele que acontece quando retiramos o álcool em doses mais altas. Ah, tanto, tanto as benzodiazepinas como o álcool agem nos receptores, nos neurónios, que são os receptores do GABA, o ácido gama-aminobutírico. Pronto. Não agem no mesmo sítio, mas agem no mesmo receptor, agem em locos diferentes do loci diferentes do, do, dos receptores do ácido gama-aminobutírico. Se tem um perfil muito parecido, tanto da ação como
na retirada do medicamento, da substância. O álcool não é um medicamento, é um fármaco. Só para fechar este périplo farmacológico. Hoje em dia as benzodiazepinas estão terrivelmente diabolizadas. Muitos colegas falam das benzodiazepinas como se as pessoas estivessem a tomar remédio para os ratos, assustam os pacientes, quanto a mim, desnecessariamente. Obviamente não são medicamentos para tomar a longo prazo, com raras exceções. Mas também não são propriamente veneno. Agora, temos toda esta propaganda à volta das benzodiazepinas. Um médico não pode passar uma receita com mais do que 2 embalagens de benzodiazepinas. Que horror! Que coisa horrível! Mas qualquer um de nós, até um menor de idade, não vamos estar com tretas, pode ir ao supermercado e comprar álcool em doses letais e portanto, em quantidades letais e sem receita médica. Ou seja, eu posso ir ali ao supermercado e comprar álcool suficiente para matar todas as pessoas num prédio, sem qualquer restrição. Causa dependência, causa tolerância, tem efeito de privação, tudo que as benzodiazepinas têm. E, contudo, é vendido nos supermercados sem qualquer controle. Não estou com isto a defender que deve haver mais controle da venda do álcool. Da venda do álcool a menores, sim, que efetivamente não é feita. Qualquer menor pode comprar álcool na maior parte das lojas. E isso não é controlado de maneira nenhuma. Cá. E deveria. Mas, tirando a questão dos menores, qualquer um de nós pode comprar álcool para ficar dependente, ter tolerância, ter tudo. Mas tomar uma porcaria de um comprimido, isso é que faz mal à brava. Já Uhum. estou feio. Pois, e é um fenómeno que, pronto, não se pode negar, que é uma espécie de sintoma rei, não é? Portanto, aparece, é uma queixa muito, muito comum, afeta muitas áreas da vida da pessoa. Eu, por exemplo, estava a pensar aqui num exemplo simples, sono, não é? E talvez aí entrem aquelas benzodiazepinas como um efeito hipnótico, às vezes, em determinadas situações. E outro, no outro campo, por exemplo, o humor, não é? Portanto, há aqui uma multiplicidade de fatores em que a pessoa se pode ver atirada para um sítio muito, muito negro, muito complicado, não é? Portanto, a ansiedade muitas vezes aparece, não sei se já uma vez, certo, já tiveste esta sensação, obviamente, mas eu, às vezes aparece a ansiedade e a pessoa. A pessoa traz a ansiedade, é um pouco do estilo. É, Pronto, está aqui a minha a minha ansiedade, ansiedade. leira, menina, calma. Não fales agora, agora é o dono a falar. É. Só que a questão é que, muitas vezes, é a ansiedade do dono e não a Sim, pessoa. sim. Sim, sim. Pronto. Eh, e, obviamente que eu, enquanto terapeuta, a ansiedade é uma coisa que me faz pensar em muito, não é? Mas, de que forma essencialmente ela gravita em torno daquela pessoa, não é? E o estilo de funcionamento dela, etc. Mas, não sei muito bem para onde é que estou a ir com isto, mas acho que é uma presença hoje em dia. Já sei. Por exemplo, temos um filósofo pop muito curioso que diz, por exemplo, o Zizek, que Diz lá o nome próprio dele. Diz. oh, isso é Slavoj Já, Žižek.
Pronto, o nosso amigo muito idiosincrático, que tem uma frase muito célebre, portanto, dentro das idiosincrasias dele, que é a única emoção, a única manifestação que é real é a ansiedade. Tudo o resto é falso. É uma afirmação que é muito característica dele. Mas em vez de te rir, Nuno, não te ouço a rir, e as pessoas do podcast não ouçam a É. rir, não te ouvem. Hum? Isto parece aqueles interrogatórios da polícia. E agora o réu riu-se. Pá, O, 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 Isto é a maneira de eu me safar e passar a bola para ti, não sei se reparaste. o Zizek, do pouco que eu conheço dele, o gajo é mesmo um provocador. Ah, É pouco mas provocador. repara, provavelmente o que ele diz isso assente no facto que a resposta ansiosa assenta muito no nosso chassi animal. Não é? É algo que nós podemos dizer, as outras espécies também. Nós não sabemos, não sabemos, não. Eu sei, eu acho que sim, eu acredito que os nossos animais domésticos, cães e gatos, também se deprimem. Não é? O que nos leva a refletir um bocado sobre algumas conceptualizações teóricas da origem da depressão, exigindo um aparelho mental extremamente complexo. Se calhar não é necessário um aparelho mental tão complexo para nós sermos capazes do processo depressivo. Mas pronto, vamos deixar de parte. Agora, Uhum, que o cão e o gato estão ansiosos, ficam ansiosos por isto ou por aquilo, é óbvio, e nós também. Hum, Agora, quando tu falaste do paciente que vem com a ansiedade à trela, vem trazer a ansiedade ao médico. Eu uhum, não, é a minha ansiedade. Eu acho que isso existe muitas vezes em toda a saúde, muito na medicina, que é a pessoa que leva a sua asma ao médico, mas a pessoa não está implicada nessa asma. Bom, enfim, existe em todo lado. Mas voltando à ansiedade em si, até que ponto é que nós temos cada vez mais pessoas que não são capazes de lidar com a ansiedade, que é uma outra coisa, que é, sendo algum nível de ansiedade uma resposta natural, desconfortável, muitas pessoas não toleram esse grau de desconforto e desorganizam-se. E isto agora vou improvisar completamente, posso estar a dizer uma grandíssima patetice, mas até que ponto é que não estamos a lidar com selfos menos maduros, selfos mais frágeis, que não aguentam o tumulto ansioso e colapsam, colapsam completamente. Hum, ou seja, eu diria, isto não é só uma questão de ansiedade ou não ansiedade, é quanta ansiedade é que nós suportamos. uhum. Explica, explica, isto é, a hipótese, e repito, hipótese, que eu vou pôr aqui em cima da mesa, que é a epidemia de pânico. Uma certa epidemia, não é? O pânico é uma coisa que aparece muito hoje na clínica, não é? Sim, sim. Pânico normalmente inespecífico, incontrolável, eu não vejo muito a fobia, confesso. De vez em quando lá aparece uma, mas ela, parece que perderam-se um pouco uma frequência. Não sei, isto fala apenas de mim. Sim, tenho um bocado a ideia que a maior parte dos pacientes fóbicos aprende a viver com a sua fobia, Pois, dentro de certos limites. Quando a fobia é muito intensa, não conseguem mesmo. claro.
viver bem. Mas algumas pessoas têm algum grau fóbico mas conseguem viver. Estou-me a lembrar de uma pessoa em concreto, pura e simplesmente não anda de elevador e acabou-se. Aham. Faz muito exercício, porque anda sempre escada acima, escada abaixo, mas não anda de elevador. Pronto, não passa daí, ela tem uma fobia aos elevadores e espaços fechados. Evita os elevadores, consegue evitar os elevadores, pronto, assunto resolvido. Mas o que tu acabaste de dizer, fez-me fez-me aqui pensar, por exemplo, a questão até que ponto o limiar, portanto, o threshold diminuiu, estamos a lidar com selfies mais imaturos, não é? Falando dessa hipótese. Eu não sei, novamente, eu não sou muito de redes sociais, mas já observei que há uma massificação de vídeos e de tendência a ver vídeos e bom, aquela velha imagem agora que se usa do telemóvel ser a nova Xuxa. Pá, Sim. peço-aos, desculpa pôr as coisas um pouco assim, não é? Uhum. Mas até existe um fenómeno que eu acho que se chama doom scrolling, que é as pessoas não conseguem parar de ver vídeos e veem-nos. Não conhecia o nome. Pronto, doom scrolling. E temos canais, supostamente, que são anti-stress. Eu vou dar aqui um exemplo, estou a fazer publicidade até. Já vi coisas impressionantes. Eh, Canais de vídeos dedicados exclusivamente a este tipo de conteúdos, como por exemplo, há um canal em que há uma fazem a experiência de pegar numa bola de aço, eh, completamente aquecida e largá-la em cima de materiais diversos. Então vê-se a Uhum. bola a penetrar. Outra, teremos, por exemplo, vídeos de uma prensa hidráulica a esmagar materiais. Portanto, repara nisto. Ah, parece que vídeos, portanto, uma massificação de conteúdos, diria, sem qualquer grande. Um conteúdo sem conteúdo, não é? Portanto, uma coisa muito sensorial. Não sei se isto terá valor interpretativo. Eu não confesso Epá, que saltou-me logo à cabeça. saltou, não é? Fala, Eu vi pela tua uma prensa expressão. destrui coisas. Uma esfera aquecida, vamos pôr, a fornicar coisas, não é? O que é que nós estamos a falar aqui? Isto é a pornografia dos gajos que têm inibição da agressividade, mas que não são capazes nem de ir para um sítio qualquer partir, estourar automóveis. Parece que os norte-americanos arranjam assim umas coisas. Têm um negócio que é as pessoas pagam um X e depois vão a um local onde devidamente protegidos, rebentam com carros, rebentam com televisores, rebentam com frigoríficos, há marretada e tal. O negócio aqui é vocês têm uma inibição enorme da sexualidade, ai, desculpem, da agressividade, e em vez de irem a um bordel, têm um bordel de destruir coisas. E como o YouTube não permite, felizmente, diria mesmo, graças a Deus, não permite cenas de sexualidade explícita, não, não vai influenciar mal as crianças, hum, pá, tem este género de pornografia das destruições. Quer dizer, felizmente é bom, as crianças assim estão protegidas. Quer dizer, uns tiros e umas facadas, enfim. Até ajuda a construir o caráter. Não é? Agora, um casal a ter sexo, isso é que podias fazer mal. Podias causar ansiedade. Ah, eu acho que aqui isto até abriu agora, esta pequena hermenêutica dos vídeos que se falou aqui, abre um novo tema, que é a agressividade, não é? Eu acho que até já abrimos aqui um bocadinho o jogo aos nossos espectadores ouvintes.
eh, esperem em breve por um tema sobre a agressividade. Portanto, Um ou mais, para mim, é um dos temas mais nucleares da nossa sociedade. Estamos a citar muitas vezes o Donald Winnicott. Quererá isto dizer alguma coisa? Bom, não sei, mas eu não sei se outros falaram disso antes dele, mas foi dele que li pelo menos um trabalho absolutamente lapidar sobre a agressividade, onde ele tem a coragem de assumir o papel fundador da agressividade na vida mental. E já agora fazendo a pontinha com a ansiedade, quando eu imagino que muitas vezes essa intolerância à agressividade está paredes meias, pelo menos, com a incapacidade que o indivíduo tem de lutar por si próprio, de se defender, de ser autónomo. Sente-se como um ser frágil e impotente, às mãos, à mercê de sabe-se lá do quê, olha, do senhorio e do tipo que vende as frutas, como falávamos há bocado. É de algo ou de alguém. Hum? Sim, De algo ou de alguém. muitas vezes até sem rosto, que é o pior. Que eu, quando há rosto, eu consigo zangar-me com a pessoa e dizer, pá, o meu senhorio é um malandro, é isto, é aquilo, é aquilo outro, pronto, ok, pronto, zango com o gajo. O problema é quando nem rosto ele tem. É algo sem. Sem forma, informe. É, é, é. E eu sou impotente para me defender. Aliás, até em que medida a ansiedade crónica, patológica, é uma doença do informe. Doença de. Do informe. Sim. Do sujeito informe e do objeto informe. Uhum. E o sujeito mais informe que o bebê não há. Ainda não se formou. É verdade. Bem, ah, foram Cronos, não é? cronos. Cronos chama. Ah, foi aqui uma breve conversa sobre ansiedade. Pronto, acho que aliás, tudo que nós falamos, ficamos sempre com fome. Ficamos sempre com apetite. Ah, Já lá dizia o Sérgio Godinho, pá. o que é que ele dizia? Hoje soube-me a pouco. Ah, nós somos. Hoje soube-me a pouco. Pois. Mas pá, é um bocadinho como aquele prato gostoso que nós cedemos à gula e comemos que nem uns alarves e ficamos demasiado cheios e o ideal era ficarmos com vontade de voltar a comê-lo novamente. Ah, portanto, não vamos ser golosos e vamos manter o apetite para outras refeições. Sim, senhor. Muito bem. Chegámos ao fim de mais um episódio. Somos os Reativos. Tiago e Nuno. Despedimos até uma próxima oportunidade. Até breve. 10.